Fala, galera, vamos para mais uma aula exclusiva de questões da Fundação Getúlio Vargas, abordando os principais pontos acerca de planilhas eletrônicas cobrados nos últimos anos. Então, vamos juntos, pessoal. Vamos nessa. Prefeitura de Manaus, questão de 2022. Considere uma planilha do Excel 2010 como segue. As células da região de B1 até B5 foram formatadas na categoria de número com 4 decimais e contém na ordem as fórmulas A1, A2, A3, A4 e A5. A1 vai exibir na ordem os valores com 4 casas decimais. A1, A2, A3, A4 e A5. Agora, as células da região de A1 até A5 foram formatadas como data. Nesse cenário, dado que o Excel permite converter números em datas, datas em números, os valores exibidos nas células da região de A1 até A5 devem corresponder a... Olha que questão sinistra. Eu, particularmente, resolvo essa questão assim com muita agilidade. Vocês vão perceber daqui a pouco. Mas se a pessoa não estiver acostumada a ver essa questão, ela não vai conseguir desenvolver na hora da prova. Para muitos, é um assunto inusitado. Para mim, é um assunto característico da Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Há um histórico de questões com esse tema. Mas, vamos lá, vamos dar base aí para que vocês possam entender. Toda data no Excel é um número. A data base no Excel, ou seja, o número 1, corresponde a 1º de janeiro de 1900. Se eu pegar o número 1 e formatar ele como data, eu vou, antes, clicar aqui. Vou selecionar a coluna B toda e vou formatar como data. Botão direito, formatar células. E aí, vem aqui número, data, da maneira que ele está colocando na prova. Data. Vou escolher um formato aqui que mostre o dia e a hora. Agora eu vou digitar o número 1. Quando eu teclar Enter, olha o que vai acontecer. 1º de janeiro de 1900. Essa é a data base no Excel. Vale a pena você anotar. Se eu colocar aqui o número 10, está na cara que o número 10 vai ser o quê? 10 de janeiro de 1900. Cada número inteiro corresponde a um dia. Então, 10 de janeiro de 1900. Agora, à medida que esse número aumenta, vai ficando mais difícil. Por exemplo, se eu colocar o número 32, você consegue imaginar qual é o número 32? Se cada número corresponde a um inteiro a partir de 1º de janeiro de 1900, 32 vai corresponder ao dia 1º de fevereiro de 1900. Por quê? Porque janeiro tem 31 dias. Ó. Então, 32 vai ser 1º de fevereiro. Se eu colocar o número 100, vai ficar mais difícil ainda. Né? Por quê? 31 de janeiro mais 28 de fevereiro. Se eu considerar que não é bissexto, 31 mais 28, eu vou ter 59. 59 mais 31 de março, eu vou ter 90. Então, o número 100, 91, né? O número 100 vai ser algo em torno de 9 de abril. Por que eu falo em torno? Porque, de fato, eu desconheço se fevereiro em 1900 tinha 28 ou 29 dias. Eu não sei se é bissexto. Vou colocar aqui 100. 9 de abril de 1900. Agora, se eu pensar na data de hoje, a data de hoje, ó, 16 de agosto de 2022. Vou fazer o inverso. Eu vou clicar com o botão direito e vou formatar ela como um número. Então, agora eu estou transformando data em número.
eu vou lá em formatar células e vou escolher aqui número. Gente, a data de hoje é 44.789. Lógico que eu não sei isso de cabeça. Isso corresponde à quantidade de dias desde 1º de janeiro de 1900. Se você quiser, por exemplo, saber a quantidade de dias entre duas datas, você pode subtrair as datas. Por exemplo, eu nasci no dia 23 de junho de 77. Hoje é dia 16 de agosto. Se eu quiser saber quantos dias de vida eu tenho, eu vou pegar o sinal de igual e vou subtrair aqui. Vou pegar a maior menos a menor. Eu tenho 16.490 dias de vida. Agora, quando eu pego essa mesma data e subtraio da data base, eu vou chegar aos 44.789. Se eu pegar a data de hoje menos o dia 1 do Excel, que é 1º de janeiro de 1900, eu tenho os 44.788. E essa diferençazinha aí? Abstrai. Galera, eu preciso que vocês percebam, que cada dia no Excel é um número inteiro. Então, vou pegar aqui o primeiro número que ele colocou na questão. 44.197. 44.197. Gente, ninguém teria capacidade na prova de, adivinhar exatamente esse dia. Não tem como. Ainda que você fique pensando assim, eu vou pensar de 360 em 360. Por quê? 360 vai ser 1900. Aí eu começo a pensar, 3.600 vai ser 1910. Aí você começa a pensar, 36.000 vai ser o ano 2000. Você pode até chegar a um raciocínio desse. Mas isso é bem louco, né? Essa data, 1º de janeiro de 2021. Como é que a gente mata esse tipo de questão? Normalmente, ele te dá um referencial. Normalmente, ele fala assim, por exemplo, hoje vai ser, vamos colocar aqui, formatar de novo como data, formatar célula, data. Perdão, formatar célula. É só eu colocar ao contrário, né? Olha aí. Essa data, formatar célula, número, corresponde a 44.789. Aí ele vem e pergunta assim, se a data de hoje é 44.789, 44.793 vai ser que dia? Normalmente, a banca faz isso. Ela te dá uma data, diz que formatou como número, te mostra um número, e aí mostra outro número e pergunta qual vai ser a data. Aí você vai contar. Se 789 é 16, 790 é 17, 791 é 18, 792 é 19, 793 é dia 20. Então, formatando como data, o 793 vai ser dia 20. Legal. Agora, essa questão em particular, da Prefeitura de Manaus, ela não te dava um referencial, mas ela fazia uma coisa melhor ainda. Ela colocava casa decimal. Por que melhor? Porque você tem que entender que, se 1º de janeiro de 1900
é o número 1, o número 1,5 vai ser o quê? 1º de janeiro de 1900 ao meio-dia. Você tem que perceber que a fração, essa casa decimal, corresponde o quê? A uma fração do dia. Então, 1,5 é meio-dia. Se eu perguntar 1,25, 6 horas. 1,25 é 1/4. É 1 inteiro e 1/4. Então, 0,25 vai ser 6 horas. Aí, pessoal, a questão se torna fácil. Por quê? 1 inteiro é igual a 24 horas, que é um dia. Logo, quais são as frações que normalmente a gente consegue calcular? 0,25, 0,50, 0,75, 0,33. São frações que eu consigo pensar. Por quê? 0,25 é 1/4. Então, corresponde a 6 horas. 0,5 são 12 horas. 0,75 são 18 horas. 0,33 é 1/3. 1/3 de um dia são 8 horas. 0,66 são 16 horas. Então, com essas frações, eu consigo matar com facilidade. Quando eu disse para vocês que eu provavelmente vou resolver essa questão rápido, é porque o primeiro número tem 25. Então, eu sei que o primeiro valor, o valor de A1, tem que corresponder às 6 horas da manhã. Eu vou ignorar a data e vou me concentrar naquilo que eu consigo determinar. Eu não consigo dizer para vocês qual o dia correspondente a 44.197 de cabeça. Mas eu consigo afirmar para vocês que 25 aqui na casa decimal são 6 horas. Eu consigo afirmar que 75 são 18 horas. Então, A1 vai ter que ser 6 horas da manhã. E A2 vai ter que ser 6 horas da noite, 18 horas. Com isso, A1 vai ter que ser 6 horas da manhã. A letra A está fora. A letra B está fora. A letra C está fora. A letra D está dentro. A2 vai ter que ser 18 horas. A letra E, A1 é 6 horas, mas A2 não é 18 horas. Gabarito, letra D. Então, particularmente, se isso caísse na minha prova, eu ia ficar numa felicidade ímpar. Porque eu saberia que todos os meus concorrentes iam se ferrar e eu ia fazer isso rápido. Então, perceba, como que pode cair na prova? Ou o carinha vai dar uma data, vai mostrar um número correspondente à data e vai ajustar aquele número e você vai em cima daquela data. Ou você vai se atentar em quê? Nas casas decimais. Por quê? O dia é um inteiro. Então, qualquer fração corresponde à respectiva proporção em 24 horas. 0,25 é 1/4 de 24 horas, 6 horas. 0,5 é metade, 12 horas. 0,75, 3/4, 18 horas. Dessa maneira, eu brinco com a FGV. Tomara que caia. Beleza? Professor, o terceiro valor tem que ser aqui, olha lá, 0000. O terceiro valor tem que ser 0. 31 era um número fácil para eu calcular. Porque se eu sei que o dia 1 é 1º de janeiro de 1900, 31 vai ser 31 de janeiro de 1900. Só que 31 de janeiro de 1900 tem uma porrada. Não é? Tem uma porrada? Tem vários. Mas ainda assim, na letra B está 31 de janeiro de 1900, meio-dia. Para ser meio-dia tinha que ser o quê? 0,5. Então, particularmente, essa questão mataria só olhando esse 25 aqui e esse 75 aqui. 0,25 são 6 horas, 0,75 são 18 horas. Acabou a questão. 00 aqui no final. Tem que ser meia-noite, né? 0 horas. 87 eu não vou querer calcular. Para que eu vou calcular isso? Tá doido? Agora, tu pode pensar aí.
0,87 vai ser depois das 16 horas. Não tenho dúvida. Vai ser depois das 18 horas. Mas é desnecessário calcular isso. Legal? Então, matamos a primeira questão. Gabarito aí, letra D, de delta. Né? 6 horas corresponde a 0,25. 18 horas corresponde a 0,5. 0. E o resto não importa. Acabou a questão. Gabarito, letra D. Vamos para a próxima. Estou gostando. No Excel 2010, as funções PROC-H e PROC-V são usadas em planilhas que operam relacionamentos, comparações entre dados dispostos em diferentes células ou planilhas. PROC-H significa o quê? Procura horizontal. E PROC-V? Procura vertical. Então, são funções de procura. O que você acha que tem a ver com procura? Engenharia, estatística, financeiro, pesquisa ou texto? Tem psicotécnico na prova? Lógico que procura é uma função de pesquisa. Então, as funções PROC-H e PROC-V são funções de pesquisa e referência. Como é que você vai saber essas categorias? No Excel, quando a gente clica lá em fórmulas, a gente tem as categorias. Clicando em lógica, ele vai mostrar as funções lógicas. E, ou, não, x, ou. Pesquisa e referência. Texto, data e hora, matemática e trigonométrica. O Excel ele agrupa as mais de 400 funções dentre categorias. Agora, para facilitar, no meu curso, quando eu gravo, eu já separo as funções. Então, quando você estiver estudando, haverá aula, funções estatísticas, funções lógicas, funções matemáticas. Assim você já vai se atentando. E se você quiser alguns exemplos? Quais seriam exemplos de funções estatísticas? Média, mínimo, máximo, mede, maior, menor. Todas as funções de contagem, continuum, conte valores, contar vazio, conte se, são funções estatísticas. Funções financeiras, PGTO para pagamento, VP, valor presente, VF, valor final, NPER para saber o número de períodos, taxa, são funções financeiras. Funções de texto, eu vou ter aqui concatenar, esquerda, direita, localizar, procurar. Funções de engenharia são as que não caem. Não costumam cair em noções de informática. Beleza? Agora, estatística, financeira, pesquisa, texto, são categorias de funções relevantes para a gente. Gabarito da questão, letra D. Vamos para o Ministério Público de Goiás. Considere uma planilha que teve a fórmula igual a A3 mais cifrão B 34, digitada na célula D10. Dada que essa fórmula, essa célula foi copiada e colada na célula F5, assinale a opção que indica a fórmula referida na barra de fórmulas quando a célula F5 for selecionada. Galera, sempre que a gente copia e cola, a fórmula é ajustada. Então, por exemplo, na célula D10, vamos lá, D10, eu vou colocar A3 mais cifrão B34, igual A3 mais cifrão B34. Ele não mostrou nada porque não tem resultado, as células estão todas vazias. Mas eu vou aproveitar, como eu estou com um caráter didático, eu vou lá em Arquivo, Opções, e eu quero mostrar para vocês as fórmulas.
Deixe-me achar aqui. Mostrar fórmulas em vez dos resultados calculados. Eu só estou fazendo isso para ficar didático aqui na aula. Então, na célula D10, eu tenho A3 mais cifrão B34. Se eu apertar um Ctrl C aqui, eu vou copiar. Se eu colar embaixo, essa fórmula vai ser colada com ajuste. Qual vai ser o ajuste? Ao descer a linha, o número é incrementado. Então, onde era A3, vai virar A4. E onde era 34, vai virar 35. Quando eu copio para baixo, o número aumenta. Quando eu copio para cima, o número diminui. Quando eu copio para o lado, o ajuste é na letra. Então, se eu copiar agora para o lado, ó, o A3 vai virar o quê? B3. E o cifrão B? Esse não vai mudar, porque o cifrão está congelando o B. Ele está fixando o B. Então, ó, o objetivo do cifrão é congelar uma referência de coluna ou uma referência de linha. Como ele precede a coluna, está congelando somente a coluna. O detalhe aqui é o seguinte, ó, A2. Quando eu copiar para cima, A1. Quando eu copiar para cima, vai dar erro. Por quê? Porque não existe linha zero. As linhas do Excel, elas começam a partir do 1. Então, eu não tenho linha zero. Estou entendendo. Se eu copiar essa fórmula para a esquerda, vai dar erro. Por quê? Porque não tem coluna antes do A. Para a direita, o A1 virou B. Para a esquerda, erro. Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Tem um macete, para pensar o que vai acontecer quando a fórmula é ajustada, que é considerar a quantidade de linhas e colunas que foram a diferença entre essas linhas e colunas, a distância, é isso que a gente calcula. Como assim? Vamos ver. Ó. Na célula D10, ele colocou a fórmula A3 mais cifrão B, 34. E ele copia para F5. Ele copia para F5. Qual é a distância entre D e F? De D para F, aumenta 2 letras. Então, eu tenho mais 2. Entretanto, de 10 para chegar a 5, ele teve que diminuir 5. Então, eu tenho uma distância aqui de 2 letras e de 5 números. Letra mais 2, A vai virar C. 3 menos 5 menos 2. Aqui eu tenho um erro de quê? Referência. Não existe a linha negativa. O gabarito aqui vai ser o quê? Letra A. O cifrão B vai continuar. O 34 menos 5 dá 29. Mas eu vou ter o erro de referência na primeira célula. Por isso, o gabarito é letra A. Repete. Vamos ver. Se eu escrevo para vocês assim, ó, agora eu estou inventando, estou saindo da questão. A3 mais cifrão B, 34. A3 mais cifrão B, 34. De D10, eu vou colocar aqui para G14. Se eu estivesse copiando D10 para G14, é outra questão. O que eu ia pensar? D é FG mais 3. 10 para 14 mais 4. Aí eu ia pegar cada letrinha e somar 3. A mais 3 vai dar D. 3 mais 4 vai dar 7. Onde tem cifrão não muda. Cifrão B. 34 mais 4, 38. Se eu copio de D10 para G14, a fórmula colada em G14 vai ficar D7 mais B38. Se eu copiasse
para uma célula de maior linha ou maior coluna, sempre teria resposta. O problema é que ele está copiando aqui da linha 10 para a linha 5. Então, ele está subtraindo 5 linhas. Quando ele subtrai 5 de 3, dá um número negativo. Aí eu tenho o erro de referência. Por isso, gabarito é letra A. Ok? Estou entendendo. Então, vamos para a próxima. Os tipos de erro no Excel tendem a trazer uma tralha na frente, né? A tralha é esse jogo da velha, hashtag tralha, sustenido. Então, o erro ref indica um erro de referência. Beleza? Vamos para a próxima. No Excel 2010, o pincel de formatação copia a formatação de um local e aplica a outro. Os itens de formatação a seguir podem ser copiados pelo pincel, à exceção de um. Assinale-o. O objetivo do pincel é o quê? Formatação, não é isso? O que não tem a ver com formatação aí? A altura da linha é formatação? Sim. Borda é formatação? Sim. Fórmula não. Fórmula é conteúdo, não é formatação. Fórmula eu digito. Largura da coluna é formatação. Formatação, o nome está dizendo, forma, né? Tamanho da fonte, mudou a forma. Então, o pincel de formatação, ele vai copiar a formatação. Ele não vai copiar a fórmula. Por isso o gabarito aí é a letra C. Não entendi. Vamos lá. Eu vou colocar isso aqui, ó, em negrito, itálico, sublinhado. E vou colocar, vou mudar a altura, vou mudar a largura. Se eu seleciono essa célula, clico no pincel e clico na C8, ó, ele pode mudar negrito, itálico, sublinhado, que é o quê? Formatação. Mas ele não vai copiar a fórmula, que era a 3. O pincel de formatação não faz isso. Beleza? Ele não copia a fórmula. Por isso o gabarito aí é o quê, gente? Letra C. Estou entendendo. Vamos para a próxima. João prepara uma planilha na qual uma coluna que é preenchida com o estado natal de uma pessoa. Para evitar falhas, João pretende criar uma lista suspensa com as siglas dos estados brasileiros, de modo a evitar erros de preenchimento. Isso é muito comum quando você está preenchendo um formulário. Você já reparou que, ao preencher um estado, você não consegue colocar uma sigla de um estado que não existe? Como assim? Vamos pensar aqui. Eu vou colocar nome e estado. Vamos colocar Renato, Bruno, Ricardo e Adriana. Quais são os estados que a gente tem no país? A porrada, né? Ah, meu Deus, vou ter que colocar todos os estados. Como é que eu faço isso? Vou selecionar a coluna, aí eu venho em dados, validação de dados. Validação de dados. O objetivo da validação é restringir a entrada de dados. Vai poder entrar qualquer coisa aí no estado? De jeito nenhum. É qualquer valor? Não. Eu vou criar uma lista. E aí eu posso digitar a lista. Vou começar com o Sudeste aqui. Rio de Janeiro, SP, MG, Minas Gerais e Espírito Santo. Aí, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso,
Caramba! E aqui eu vou poder preencher os estados todos, né? Quando eu terminar, eu posso dar um OK. Cliquei aqui, ó, Renato, apareceu essa setinha. Vou clicar na setinha. Ele vai mostrar para mim os estados. Ah, o Renato é do Rio de Janeiro. O Bruno é de Minas Gerais. O Bruno é de Minas Gerais. O Ricardo é de Goiás. A Adriana é de São Paulo. E assim, eu só vou poder colocar um estado que tenha sido pré-definido na lista. Se eu quiser chegar aqui e colocar, tipo, Pi, eu não coloquei lá o Pi. Então, ó, esse valor não corresponde, porque eu não cadastrei esse estado. Porra. Então, como é que eu faço essa restrição? Através da guia validação, ou melhor, do comando validação de dados. Essa validação, ela pode ocorrer de várias formas, né? Eu vou mostrar uma outra aqui. Idade. Se eu colocar que o Renato tem 45, o Bruno tem 320, é óbvio que houve um erro de digitação. Não tem como o Bruno ter 320 anos. Não tem como. Então, eu vou selecionar aqui a coluna C, eu venho em validação e coloco permitir qualquer valor? Não. Permitir um número inteiro, mínimo 18 e máximo 75. Aí, o que o Bruno já tem, o Excel não vai criticar. Ele vai criticar a entrada de novos dados. Eu não tenho como chegar aqui e colocar agora 400. Olha lá. Não corresponde. Eu só vou poder colocar valores dentre 18 e 75. Se eu colocar 80, ele critica. Esse é o objetivo da validação. Isso cai bastante na Fundação Getúlio Vargas. Então, o propósito da validação de dados é restringir a entrada de dados. Você pode determinar limites numéricos, você pode determinar listas. O objetivo é restringir a entrada de dados. Legal? Nada de consolidar, nada de filtro, nem de formatação condicional. Filtro e formatação condicional são recursos que também podem vir. Vamos comentar rapidinho? Vamos. Depois que eu cadastrei aqui, eu posso querer visualizar quem são os professores do Rio de Janeiro. Aí eu posso selecionar a minha tabela e clicar em filtro. Qual a ideia do filtro? Exibir um subconjunto. O nome está dizendo, né? Filtrar. Aí eu posso mostrar, por exemplo, todos? Não. Eu quero visualizar só quem está no Rio de Janeiro. Aí está mostrando Renato e Adriana. Você consegue perceber aqui pela numeração que ele ocultou as linhas 3 e 4. 3 e 4. Por quê? Porque do 2 está pulando para o 5. E o íconezinho aqui está mostrando o filtro. Olha o ícone do funil. Então, eu observo que o filtro está aqui em estado. Essa setinha do filtro, ela não tem a ver com a setinha da validação. São diferentes. A setinha da validação é para eu escolher um tipo de dado. Para entrar com dado. Já a setinha do filtro é para eu acessar o filtro, obviamente, né? Beleza. E o papo da formatação condicional? Eu posso querer que quem está no estado do Rio de Janeiro fique com a cor vermelha. Aí é uma formatação cor vermelha de acordo com uma condição. Aí eu vou lá na página inicial, formatação condicional, e crio a minha regra. Eu posso definir como eu quiser. As células que contenham RJ,
As células que têm um valor igual a RJ, eu vou formatar com a cor vermelha. E aí, eu só estou exemplificando, né? Quando eu colocar aqui Rio de Janeiro, ficou vermelhinho. Estou entendendo. Boletim é assim que é feito, né? Ah, quem tirar nota maior ou igual a 6 fica azul. Vai ser formatação condicional. É outro recurso importante. Então, dessas alternativas, filtro, formatação condicional e validação de dados são importantes, sendo que a resposta para as siglas dos estados brasileiros vai ser a validação que restringe a entrada de dados. Letra E. Vamos que vamos. No contexto do Excel 2010, assinale a fórmula que, digitada na célula C5, produz um aviso de referência circular. É outro tópico bastante cobrado na Fundação Getúlio Vargas. O que é uma referência circular? É uma advertência por uma fórmula que faz referência a si mesma. Como assim? Olha que legal. A célula A1 tem 5, A2 tem 4. Eu posso colocar A1 mais A2. Tranquilão. Mas se eu colocar aqui a soma de A1 até A4, qual é o problema que eu tenho? Eu estou na célula A4. Como é que eu vou mandar somar de A1 até A4? Não vai funcionar. Não é verdade? Porque eu estou no A4, ele vai dar o erro de referência circular. E aí o próprio Excel me explica. Existe uma ou mais referências circulares em que a fórmula se refere à sua própria célula, direto ou indiretamente. Esse caso é um erro de referência circular direto. Se eu estou na célula A4, eu não posso fazer referência a A4. Agora, como seria uma referência circular indireta? Vamos colocar aqui, ó, igual a 1 mais B1. C1 é igual a 1 mais B1. Se C1 é igual a 1 mais B1, A1 nunca vai poder ser igual a C1. Vê se você consegue perceber. C1 depende de A1. Se eu colocar a referência C1 na célula 1, eu vou ter um erro de referência circular. Nesse caso, é uma referência circular indireta. Né? A1 não pode se referir a A1. Mas também não pode se referir a uma célula que dependa dela. Pô. Porque se C1 é A1 mais B1, como que eu vou dizer que A1 é igual a C1? Isso é um erro. É um erro de referência circular, nesse caso, indireto. Então, voltando para a questão. No contexto do Excel 2010, assinale a fórmula que tem erro de referência circular. O que você tem que se atentar nesse tipo de questão? Você tem que estar treinado para isso. Ele disse que você está em C5. Então, as fórmulas não podem ter C5 no intervalo. Eu não posso ter C5 dentre esses argumentos. Veja, de A2 até B9. O que eu tenho de A2 até B9? A2, A3, A4, até A9. B2 até B9. Então, aqui não tem C5. De D2 até F5. De D2 até F5 tem C5. D2, D3... Não tem C5, perdão. De D2 até F5, não tem C5. Por quê? D3, D4, D5. E2, E3, E4, E5. F2, F3, F4 e F5. Eu não tenho C5 nesse intervalo. Então, a letra A passou. Ele quer a que vai dar erro. Estou entendendo. Vamos para a próxima. De B2 até B109, não tem C5. De C6 até 108, não tem também. Passou. De B2 até B9, passou. De C2 até C3, passou. E4 não é C5. De B2 até C9, aqui é o erro.
Porque de B2 até C9 contém C5. Você consegue visualizar isso? Olha lá comigo. De B2 até C9. Esse é o intervalo de B2 até C9. Aí você vai observar que o C5 está preenchido. Então, o erro está na letra D de delta. Por que a letra E passou? Por que a letra E não é a resposta? De B2 até D4 não vai até a linha 5. De C2 até D4 não vai até a linha 5. Então, ele não está pegando o C5. A letra E não vai produzir erro. Quem produz essa advertência de referência circular vai ser a letra D. Ok? Tudo para referência circular depende de onde você está. Se eu estou na célula C5, não posso fazer referência a C5. Gabarito letra D. Vamos que vamos. Numa planilha nova do Excel 2010, Mariana digitou o valor 1 na célula 1 e digitou A1 mais 1 na célula B2. Então, ela copiou até J10, né? Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Na hora da prova, eu ia tentar talvez desenhar um pouquinho para entender o raciocínio, mas sem dúvida é uma questão trabalhosa. E esse papo de ficar desenhando tabela na prova também, eu tenho que evitar para não perder tempo. Mas eu preciso desenhar para poder entender a questão. Que droga. 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver. Digita 1 na célula 1. Digitou A1 mais A1 na célula B2. A1 mais A1. Quando digitar A1 mais A1, aqui vai me retornar 2. Não é isso? Em seguida, ela copia B2 e cola de C3 até J10. E todas as outras células estão vazias, porque a planilha é uma planilha nova. Então, quando copiar para C3, o que vai acontecer? A1 mais A1 vai ficar B2 mais B2. B3 mais B3. B4 mais B4. B5 mais B5. C2 mais C2. C3 mais C3. C4 mais C4. C5 mais C5. Aumentou, copiou para a direita, aumenta a letra. D2 mais D2. Copiou para baixo, aumenta o número. D3 mais D3. Então, o que eu vou perceber aqui? A1 mais A1 dá 2. B2 mais B2 dá 4. B3 mais B3 vai dar 0, porque o B3 está vazio. B4 mais B4 vai dar 0. B5 mais B5 vai dar 0. Ou seja, todas as outras aqui vão dar 0. Na coluna D, C2 mais C2, C2 está vazio. C3 mais C3 vai ser 4 mais 4, 8. Eu já consigo perceber que ele está fazendo o quê? Uma diagonal. Então, eu vou ter até J10. Eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ele está copiando sempre o quê? A célula mais ela mesma. 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. 32 mais 32, 64. E aqui eu tenho uma progressão que eu preciso saber o 10º elemento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Resposta: 512. Gabarito, letra E. Mostra no computador? Mostro. Vamos ver. Vamos lá. A1 vale 1. Não é isso? A1 mais A1. 2. Ctrl C de C3 até J10. Olha o que ele fez. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. J10 vale 512. Sem dúvida, na hora da prova, é uma questão difícil. Mas você não precisava fazer a planilha toda, né? Você tinha que perceber a lógica. Depois que você percebe a lógica que ele está fazendo as contas sempre na diagonal, e é sempre o quê? 2 vezes a célula anterior, você já consegue progredir o raciocínio e pensar no 10º elemento, né? Você já percebe aquela progressão. Ok? Gabarito, então, 512. E vamos que vamos. Essa é uma questão também muito interessante. Ela fala da interseção. No contexto do Excel 2010, considere as seguintes regiões de uma planilha. Aí ele manda 3 intervalos e ele quer a área comum. A área comum entre as regiões acima. O que é a área comum, pessoal? É a interseção. Esse conceito de interseção é bem interessante. O que eu tenho que perceber? Assim, se eu estivesse resolvendo, eu ia prestar atenção, por exemplo, nas linhas. Eu tenho mais facilidade em visualizar a interseção com os números do que com as letras. Então, eu ia pensar aqui, ó, 2 até 9. 2 até 9. Depois tem 4 até 5. E depois tem 5 até 10. O que é comum em todas as linhas? A linha 2 vai ser comum em todas? Não. Observem que aqui eu tenho, é como se fosse a menor linha e a maior linha. É isso? Porque é o início e o fim. O primeiro intervalo vai do 2 até o 9, o segundo vai do 4 até o 5. E a terceira do 5 até o 10. Se eu quero as linhas que são comuns aos 3 intervalos, eu vou pegar a maior da menor e vou pegar a menor da maior. Dessa forma, eu tenho as que são comuns. Como assim? Das menores, né, do início do intervalo é 2, 4 e 5. Então, o maior número é o 5. E o menor do fim vai ser o 5. Então, a única linha comum é a linha 5. A única alternativa que vai ter um intervalo com linha 5 é a letra D, gabarito da questão. A pessoa não conseguia entender de jeito nenhum. Cara, você podia pensar nisso também nas letras. Veja, ele colocou do W até o AB, do Y até o AZ e do AA até o AD. Correto? A maior aqui é o AA. E a menor aqui é o AB. Então, ó, AA e AB. Início, os intervalos, eles são representados corretamente sempre do menor para o maior. Então, ó, W2 até a AB9, Y4 até a Z5, A5 até a A5 até a 10, a D10. Então, eu estou mostrando o início do intervalo e o final do intervalo. Aqui o início é 2 e o final é 9. Aqui o início é 4 e o final é 5. Aqui o início é 5, o final é 10. Então, eu vou pegar
o maior do início, que é 5, e o menor do final, que também é 5. Aqui eu tenho comum as linhas, somente a linha 5. Eu preciso desenhar, só que nem São Tomé, preciso ver. Então vamos lá. W2 até AB9. W2 até AB9. W2 até AB9. Amarelo. Qual outro intervalo? Y4 até AZ5. Y4 até AZ5. Y4 até AZ5. Eu vou colocar de azul. E AA5 até AD10. AA5 até AD10. Olha lá. O que é a única coisa comum entre os três aqui, gente? Vocês conseguem perceber que a única coisa comum entre os três são essas duas? Se vocês conseguirem perceber que a única coisa comum entre os três são essas duas, vocês chegam ao gabarito. Beleza? Então, gabarito aí, gente. Letra D de delta. AA5 até AB5. A respeito dos mecanismos de proteção do Excel 2010 para planilhas, pastas de trabalho e arquivos, analise as afirmativas a seguir. Item 1. A proteção que impede que outras pessoas abram um arquivo pode ser feita por meio da senha de proteção, digitada no curso dos procedimentos para salvar o arquivo. Galera, existe senha de proteção e existe senha de gravação. Isso fica na janela do salvar como. E vale tanto para o Excel quanto para o Word. Qual é a diferença da senha de proteção para a senha de gravação? A senha de proteção impede o acesso. A senha de gravação, como o nome sugere, impede que você salve as modificações. Então, se você atualizar a planilha e ela tiver com senha de gravação, você vai ter que salvar o arquivo com outro nome. Você não vai poder salvar aquele arquivo. Onde que fica isso? Na janela do salvar como, esse assunto é comum para o Word e Excel. Eu tenho aqui. Essa não é bem a janela que eu queria abrir, não. É nessa janelinha aqui, ó. Eu tenho ferramentas. Aí eu tenho opções gerais, senha de proteção e senha de gravação. Interessante, se eu marcar essa opção aqui, sempre criar backup. Tem gente que nunca viu isso. Se eu marcar isso, ele cria um arquivo com extensão XLK. É para, se porventura eu me arrepender da modificação que eu fiz, eu ter o backup para poder acessar de novo íntegro. É interessante também essa opção de sempre criar backup. Então, senha de proteção impede o acesso não autorizado, vou colocar aqui, ABC. E senha de gravação impede modificações, DF. ABC, DF. Legal. Vou fechar arquivo.
Estou tentando abrir. Se eu não souber a senha, ferrou. É necessário que você saiba a senha para abrir. A senha de modificação eu posso não usar. E aí eu vou abrir o arquivo como somente leitura. Se eu quiser modificar ele, eu vou ter que salvar como. Beleza? Legal. Então, voltando para a questão. Item 1. A proteção que impede que outras pessoas abram um arquivo pode ser feita por meio da senha de proteção? Pode. Digitada no curso dos procedimentos para salvar o arquivo? Sim. No salvar como, a gente vai ter lá o botãozinho de ferramentas, opções gerais, e a gente pode proceder sim com a senha de proteção. Então, item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eliminei a letra D. Item 2. No caso da proteção de pastas de trabalho, proteger a estrutura significa impedir a movimentação, exclusão e adição de planilhas. Aonde que está isso, pessoal? Vamos lá. Proteger planilha, proteger pasta de trabalho. São as opções que ele está trazendo. Proteção de pasta de trabalho. Proteger a estrutura. Olha aí, ó. Estrutura. Significa impedir a movimentação, exclusão e adição de planilhas? Qual a ideia de estrutura, gente? A estrutura é a forma básica, né? Então, vou proteger a pasta de trabalho para estrutura. Vou colocar aqui, Vasco. Vasco. Eu não estou conseguindo inserir planilhas. Porque o botão está pressionado. O que ele está falando? Movimentação, exclusão e adição de planilhas. Eu estou tentando mover, ó, não estou conseguindo. Botão direito, não aparece excluir. O item 2 é verdadeiro. Agora, se eu quiser, eu posso desproteger. Né? Eu clico aqui, ele vai desproteger, mas tem que lembrar a senha. Então, o item 2 também é verdadeiro. Isso é legal porque nem todo mundo usa essas opções de proteção no dia a dia. E a FGV costuma cobrar. Então, você tem que aprender a proteger planilha e a proteger pasta de trabalho. Vasco. Pronto. Item 3. A proteção de planilha está do lado, né? Isso está na guia revisão. Objetivo a proteção de células isoladamente ou em conjunto de certas operações, como, por exemplo, alterar uma fórmula ou usar o comando classificar. Aí, galera, proteger planilha. Vou selecionar um intervalo de células. Proteger a planilha e o conteúdo de células bloqueadas. Selecionar células bloqueadas, blá, 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 blá. Olha o que ele coloca. Como, por exemplo, alterar uma fórmula ou usar o comando classificar. Classificar. E alterar a fórmula seria editar a planilha propriamente dita. Ok? Ou seja, o item 3 também é verdadeiro. Se o item 3 também é verdadeiro, o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Numa planilha nova do Excel, foi aplicado à célula D4 um critério de validação na forma de um menu suspenso, por meio da opção lista do recurso validação de dados disponível na guia dados. Validação é aquele papo dos estados que a gente já havia mostrado, para restringir a entrada de dados. Então, foi aplicado à célula D4 um critério de validação na forma de um menu suspenso, aquela setinha para você clicar e escolher. A opção lista. Nesse contexto, analise a afirmativa a seguir. Item 1. Os valores permitidos para a referida célula podem
ser definidos por uma lista digitada manualmente? Foi o que eu fiz com os estados. Coloquei lá RJ, ponto e vírgula SP, ponto e vírgula MG, ponto e vírgula ES. Então, pode ser definido manualmente? Pode. Ok? O item 1 é verdadeiro. O item 1 é verdadeiro. Opa, a letra C está errada. O item 1 é verdadeiro. Item 2. Os valores permitidos para a referida célula podem ser definidos por região, como, por exemplo, de A1 até B5. Ele está na célula D4, então os valores podem ser definidos por região. Aqui a gente tem um problema. Eu vou mostrar para vocês. Ah, que maldade, que sacanagem da banca. Que maldade mesmo. Observem comigo aqui, ó. Nome, estado. Renato, Ricardo, Bruno e Patrick. Agora, os estados, ao invés de digitar, eu vou colocar aqui, ó, RJ, SP, MG e ES. Então, eu venho aqui em dados, validação de dados. Qualquer valor? Não, uma lista. Fonte da lista. A fonte da lista, ó, vai ser essa coluna. Então, eu posso pegar de uma localização da planilha. Qual o problema? Qual o problema? Isso pode ser uma linha ou uma coluna. Mas eu não consigo selecionar uma matriz. Olha aí, ó. Quando eu colocar aqui estado, validação de dados, lista, eu vou tentar selecionar a matriz. Ó. Ele vai mostrar para mim que a fonte da lista deve ser delimitada a uma única linha ou uma única coluna. Então, que examinador mal amado no item 2. Os valores permitidos para a referida célula podem ser definidos como região. Até aí, perfeito. O problema é o exemplo. De A1 até B5, não. Poderia ser de A1 até A5 ou de B1 até B5. Mas não pode ser matriz. Quem é que sabia disso na prova? Cara, eu acho pouco provável alguém se ater aí ao exemplo, né? O início era tranquilo. Eu acredito que a pessoa acertou mais no chute do que sabendo propriamente dito. Então, o item 2 está errado. Se o item 2 está errado, a resposta ou é letra A ou é letra D. Se a célula D4 for copiada com Ctrl+C e colada com Ctrl+V na célula G3, a validação passa a ser aplicada também em G3? Aí a gente consegue constatar. Vamos voltar aqui para... Vou desfazer aqui. Aqui eu tenho a validação. Ó. Eu vou poder escolher o estado aqui. Ctrl+C, vim para uma outra célula qualquer. A validação veio junto. Então, olha a validação lá. O gabarito, aí o item 3 é verdadeiro. Se eu copiar, a validação vem também. Gabarito 1 e 3, letra D de delta. Beleza? Agora vamos para mais uma questão característica da FGV, que é o rastreio de precedente e o rastreio de dependente. Vamos comentar antes de resolver? Vamos embora. Vou colocar aqui 5,
7, 3 e 5. Agora, eu quero que você feche os olhos. Só abre os olhos quando eu mandar. É sério? Claro, pô. Bota o dedo nos olhos aí. Seja honesto, meu filho. Não mente pra mim, não. Seja honesto. Feche os olhos aí. Fica com os olhos fechados. Pode abrir os olhos. Se eu te perguntar, é possível inferir? O que é inferir? Deduzir. Que C1 é igual a A2 mais A3? Quanto vai dar A2 mais A3? Se eu colocar A2 mais A3, vai dar 10. Mas se eu colocar 1 mais A4, também vai dar 10. Então, qualquer uma dessas inferências é válida. Se eu perguntar ali, olhando para C1, você está vendo o número 10 lá. Eu posso inferir que C1 é A2 mais A3? Pode. Pode inferir que C1 é A1 mais A4? Pode. Mas se eu quiser ter certeza, eu posso colocar a célula ativa, que aí eu leio lá na barra de fórmulas. Mas eu também tenho um recurso aqui em fórmulas chamado rastrear precedente. Ele vai me mostrar com as setas as células que precedem, que foram usadas naquela fórmula. Então, ele está mostrando para mim, na célula C1, que 10 é o resultado de uma operação matemática envolvendo A1 e A4. Aí eu sei que é A1 mais A4. Certo? Dessa maneira, visualizando as setas, se o cara pergunta para mim, é correto afirmar que C1 pode ser o resultado de C2 mais C3? Eu vou marcar errado. Estou vendo a seta. Aí tu sai desse papo de inferência e tu começa a afirmar. Não, meu filho, nunca vai ser A2 mais A3. Nesse caso, é sempre A1 mais A4. Porque a seta está me mostrando isso. A bundinha da seta está dizendo a origem. E a ponta da seta está me dizendo o destino. Nesse caso, eu posso dizer que A1 e A4 são precedentes de C1. Assim como eu posso dizer que C1 depende de A1 e de A4. Observe essa relação. Precedente é aquilo que vem antes. Dependente, o nome diz, né? Eu dependo. Então, vou repetir. A1 e A4 são precedentes de C1. C1 é dependente de A1 e A4. Existe o rastreio de precedente e existe o rastreio de dependente. Legal? Estou entendendo. Então, vamos ver se tu é esperto mesmo. Se lembra daquele erro de referência circular? Se eu te perguntar quais são os valores que A1 não pode receber, A1 não vai poder ser igual a 1 e não vai poder ser igual a C1. A4 não vai poder ser igual a A4 e não vai poder ser igual a C1. E C1? C1 pode ser qualquer coisa, exceto igual a C1. Galera, agora vamos resolver a questão. Assinale a dependência entre células total ou parcial que não pode ser inferida na imagem. Que não pode ser inferida na imagem. C4 depende de A1? C4 é essa aqui, ó. Depende de A1? Olha a bundinha no A1 aqui e a seta apontando. Então, a letra A pode ser inferida. C4 depende de C2? C4 depende de C2? Não. Ou sim? Sim, tem uma seta aqui, ó. Tem a seta aqui. Então, C4 depende de C2. C4 depende de C2 e de A1 diretamente. Agora, A3 depende de A1? Vamos ver aqui. A3, essa célula aqui. A3 não depende de ninguém. A3 precede
precede C2. A3 depende de A1? Não. Então, o gabarito aqui é a letra C. Vamos ver as outras. C4 depende de A2? C4 depende de A2? C4 depende de C2 e de A1. Só que o C2 depende de A2. Então, eu tenho uma dependência parcial. Agora, C2 depende de A3? C2 depende de A3? Sim, ó, olha a seta aqui. Então, o gabarito ficou letra C. Aqui não pode ser inferida a letra C. Eu preciso que você entenda o seguinte. Quando ele fala assim, C4 depende de A2, perceba, se eu alterar A2 de 20 e colocar 30, não vai alterar o C2? Se alterar o C2, não vai alterar o C4? Então, eu tenho uma dependência. A dependência você vê quando você altera uma célula. Se você alterar uma, vai alterar uma porrada de outras células que são o quê? Dependentes. Se a seta estiver apontando direto, a dependência é total. Se estiver alterando uma outra célula, eu tenho uma dependência que ele chama de parcial. O gabarito, então, ficou o quê? Letra C de Charlie. Legal? Gabarito aí, letra C. Bom, com isso a gente vai fechando esse primeiro bloco da aula de questões de planilhas eletrônicas da FGV, mas já tem mais. Beleza? Vamos que vamos. Até já. Valeu!